E aí, aqui quem fala é o professor Juan e vamos lá para mais uma aula de OnShape. E hoje vamos falar das restrições. Então, é muito comum que em desenhos, ao longo do nosso processo, a gente precise dar um jeito de diminuir os graus de liberdade dele. Pode ficar um pouco confuso agora, mas vai ficar mais fácil quando a gente fazer. Então, vamos aqui iniciar um novo esboço e vamos desenhar aqui aleatoriamente algumas linhas, tá? Umas 3 ou 4 linhas deve estar bom. Então, desativando a ferramenta de linha, olha o que acontece se eu clicar e segurar num canto dessa linha e arrastar o mouse. Repara que ela se deforma todinha. Mesma coisa acontecer com essa. Se eu pego na linha, eu posso mover ela por aí. Ou seja, elas estão soltas no nosso desenho. Então as restrições servem para que o desenho não fique solto e fique atrapalhando, né? Ele solto dessa forma, ele pode acabar deformando o desenho durante o uso. Então existem as restrições para diminuir a forma como esses desenhos estão soltos por aí. Então, no meu caso, as restrições estão todas aglomeradas bem aqui, tá? Então eu tenho um coincidente, concêntrico, paralelo, tangente, horizontal, vertical, perpendicular, igual, midpoint, normal, piercing, simétrico, fixo e curvado, tá? Então essas são as restrições que eu tenho. Talvez no seu caso, no seu computador, esteja espalhadas aqui ao longo de uma barra, tá? Então, vamos testar aqui algumas dessas restrições. Uma das mais importantes, por exemplo, é a restrição coincidente. Vamos clicar aqui. Quando eu clico no coincidente, eu posso fazer com que dois pontos se conectem. Pronto. Agora esses dois pontos aqui estão coincidentes. E nada do que eu faço agora, nenhum tipo de deformação que eu aplicar nessas linhas, vai soltar esses dois pontos um do outro. Porque agora eles estão restringidos para que sempre estejam se tocando. Ou seja, eu apliquei uma restrição que deixa esses dois pontos coincidentes. Aqui a gente tem outra restrição, por exemplo, paralelo. Eu posso clicar nessa linha e depois nessa outra aqui. E prontinho, agora elas estão paralelas. Então qualquer restrição que eu fizer agora, qualquer movimento, só vai acontecer desde que essa linha continue paralela com essa. E à medida que eu vou colocando restrições no meu desenho, ele vai ficando cada vez mais fixo e com menos graus de liberdade. E aí, se eu consigo colocar muitas restrições, as linhas que agora estão azuis vão ficar totalmente pretas. E quando as linhas estão pretas, isso mostra que o meu desenho está totalmente restrito. Tá. Outra dica sobre as restrições, além de você poder brincar com vários tipos de restrições aqui, é que é sempre o ideal você iniciar seus desenhos a partir do ponto fixo. E o que é esse ponto fixo? É esse ponto central que fica bem aqui em todo o desenho do OnShape. Então, eu posso começar qualquer desenho a partir desse ponto central. Opa, eu iniciei errado aqui. Então, eu posso começar qualquer desenho a partir desse ponto central. E agora, esse meu desenho ele está fixo. Então vamos apagar tudo que a gente fez aqui até agora, para que a gente possa fazer uma linha completamente restrita. Então, apagar tudo aqui. Eu vou começar criando uma linha a partir do meu ponto fixo. Esse é o primeiro passo para um bom desenho, sempre iniciar a partir desse ponto fixo. Agora, para deixar esse desenho totalmente restrito, eu preciso dar uma dimensão para ele. Tá? Então, a ferramenta dimensão entra aqui para eu dar uma restrição para ele. Vou dar, por exemplo, 40 centímetros. Outra coisa que eu preciso fazer para restrições é impedir. Agora que eu já coloquei um tamanho fixo, nenhum tipo de deformação que eu causar vai fazer essa linha parecer maior. Eu até posso rotacionar ela em torno do próprio eixo, mas ela sempre vai medir 40 milímetros. Mas para que eu possa deixar meu desenho totalmente restrito, além de aplicar um tamanho e iniciar no ponto fixo, eu preciso aplicar algum tipo de restrição. No caso, eu vou criar a restrição do tipo vertical. Então, na hora que eu clicar aqui nessa linha, ela vai sempre ficar vertical. Então, clico nela e reparem agora que ela virou uma linha completamente preta e vertical. O que é que isso quer dizer? Se eu tentar arrastar ela por aí, eu não vou mais conseguir, porque a linha está completamente restrita. Outro detalhe importante é que isso também é válido não só para linhas, mas para retângulos, para circunferências, para arcos. Todo tipo de desenho que a gente fizer no Shape, quando ele estiver com linhas azuis, é porque ele não está completamente restrito. Então, por exemplo, se eu der uma dimensão para essa circunferência, por exemplo, uma dimensão de 50 milímetros, e depois, se eu restringir ela a partir de um ponto fixo,
como esse aqui, por exemplo, prontinho. Repare que as linhas ficaram pretas porque ela está completamente restrita. A mesma coisa para esse quadradinho, retângulo aqui. Eu posso pegar esse retângulo, eu posso fixar esse ponto aqui e depois dar um tamanho para as dimensões deles. Aqui e aqui. E prontinho, ele ficou preto também. Então repare que eu tenho vários tipos de restrições. Então, tenho coincidente para deixar dois pontos um em cima do outro, concêntrico para deixar duas circunferências centralizadas iguais, paralelo para linhas paralelas, tangente para uma linha e um círculo, horizontal e vertical para linhas, perpendicular para deixar duas linhas fazendo 90 graus, e outra bem interessante é esse igual aqui. Então esse igual, ele vai obrigar que duas linhas tenham o mesmo tamanho. Então se eu aplicar aqui a restrição igual nessa linha e nessa outra, elas vão ter o mesmo tamanho. Agora repara num detalhe. Algumas vezes, quando você estiver aplicando restrições, as suas linhas vão ficar vermelhas, como essa. Isso aqui quer dizer que existem restrições que estão se contradizendo. E nesse caso, você precisa apagar uma dessas restrições. Nesse caso aqui, o que está se contradizendo é essas linhas têm tamanhos diferentes, correto? E eu apliquei uma restrição de que elas têm que ter o tamanho igual. Então, alguma coisa aqui vai ter que sair. Ou eu deleto essa restrição, que deixa as duas com o tamanho igual, ou eu deleto um dos tamanhos. Nesse caso, eu vou deletar esse tamanho aqui. Quando eu deletar esse tamanho, o desenho não está mais vermelho, e agora as duas linhas vão ter tamanhos iguais. Se eu for medir aqui agora, repara que você vai ver que agora ele tem 40 milímetros. Ok? Então, agora é hora de praticar as restrições.